Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente com a professora Roberta Andrade, professora de Libras, tá certo? Tudo bem, professora? Como é que é? Oi, professora? Opa! Então é isso aí. Juntamente com essa professora, nós vamos debater um novo assunto. Mas qual será o assunto da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver processo de formação das palavras. É isso aí. Vamos conhecer o processo de formação das palavras. Antes disso, professora Roberta, como é que é palavra? Palavra, é isso aí. Então vamos lá. Aqui trago para vocês, certo? Um conceito. Vamos ver o conceito do processo de formação da palavra. Como há na tela, nós temos o processo de formação de palavras da língua portuguesa ocorre em geral por composição e derivação. Dentro da composição, nós veremos a justa posição e a aglutinação. Nós temos o outro processo, derivação prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Há outros processos que nós vamos conhecer: o hibridismo, a abreviação, a reduplicação, a intensificação, entre outros, e destaco nesses, entre outros, o neologismo, certo? Que são palavras novas. Conhecer o processo de formação da palavra, o rico léxico da língua portuguesa e os seus processos. Na aula de hoje, vamos destacar alguns, aqueles mais importantes, ou seja, aqueles mais utilizados nas escolas, para que você, estudante, possa aprender melhor. Vamos lá, na tela trago para vocês a estrutura. É isso aí, estrutura das palavras. Vamos conhecer? A palavra é subdividida em partes menores, chamada de elementos mórficos. Olha aí, estudante, quando vocês ouvirem morfologia, morfologia é a parte da gramática que vai estudar justamente o que? As classes gramaticais, saber quando é substantivo, quando é adjetivo, etc. Então, os elementos mórficos, elementos da palavra. Vamos ver? Exemplo, trago aqui para vocês, eu tenho a palavra gatinho, eu tenho gatinho. Então, veja só que nós temos aqui a raiz, o radical, e nós temos o sufixo que nós veremos. Olhem só esse exemplo. Infelizmente, esta palavra que possui o prefixo que vem antes, o in, e o mente, que é o sufixo. Então, nesse caso aqui é uma estrutura das palavras. Veja que a palavra tem a sua estrutura, os elementos mórficos. Gravem bem, cair na prova em um concurso ou um questionamento. O que são os elementos mórficos? São aqueles constituintes da palavra, da estrutura da palavra. E vamos caminhando. Olha aí na tela, quando a gente fala de elementos mórficos. Vamos ver? Nós temos o radical, a vogal temática, temos o tema, as desinências, o afixo, vogal e consoante de ligação. Esses são os elementos mórficos. Vejam só, morfologia, a estrutura, os elementos mórficos da palavra. Com muita calma, estudar esse assunto para aprender. E vamos caminhando. Aqui a gente começa com o radical. Mas o que seria o radical? Olha, o significado básico da palavra está contido nesse elemento. A ele são acrescidos outros elementos. Vamos ver. Vejam, radical, sentido. O radical vai ser justamente a parte da palavra ou elemento mórfico, certo? Nele está o que? Residindo quem? O sentido. Veja só, pedra, pedreiro, pedrinha, pedre, certo? P-E-D-R. Nesse elemento mórfico está contido o quê? O sentido. Veja que há um sentido que liga todas essas palavras, pedra, pedreiro, etc. Então, radical é o elemento mórfico e que nele está o sentido. E vamos caminhando. Aqui eu tenho a vogal temática verbal. O que é isso?
Vamos ver o que é? Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também para indicação. Por exemplo, olha aí, cantar, vender e partir. No primeiro, a vogal temática é o A, o segundo, o E, e o terceiro, o I. Então, o A, o E e o I são as vogais temáticas. O A de primeira conjugação. Lembram quando a gente fala verbo de primeira conjugação, de segunda e terceira? Então, esse A, o E e o I é o que nós chamamos de vogais temáticas. E nós temos aí uma observação. Vamos ver. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, é claro. Exemplo, parto. Lembrar que eu parto, aí vem do verbo partir. Só que aqui nós não temos a vogal temática. Então, a vogal temática, ela vai, neste caso, marcar, indicar o quê? A conjugação do verbo, conjugação verbal. Então, vejam só, nós já vimos o radical, agora a vogal temática. Outro passo, tema. Mas o que seria o tema? Vamos ver aqui. Tema é o radical com a presença da vogal temática. Quando eu tenho aqui, por exemplo, canta, o que é canta? Cante, certo? Nós temos o radical e o a vogal temática. Então, canta é um tema. Então, gravem bem o que é o tema. É o radical com a vogal temática. Gostaria que vocês observassem que conhecer, estudar os elementos mórficos constituintes da palavra é importante para que nós conheçamos o que? O léxico da língua portuguesa, entender as palavras derivadas, ou seja, aquelas que vêm de outras, as palavras primitivas, conhecer e viram justamente a questão do sentido, quando a gente falou justamente o radical e sua relação com o sentido. Vamos lá, outro ponto. Olha aqui o que há na tela, desinências. Mas o que são desinências? São elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididas em nominais e verbais. Interessante. Olhando para mim, nós temos desinência, flexão, certo? As palavras, os verbos. Então, conhecer agora justamente, quando a gente fala em desinência verbal, que nós vamos conhecer justamente o tipo de conjugação, aliás, o modo da conjugação, o tempo, as desinências nominais. Vamos conhecer justamente gênero, número, etc. Vamos lá, acompanhe agora com muito cuidado. Na tela, voltando, tem desinência nominal, indica o gênero e o número. As desinências de gênero, na língua portuguesa, é o O e o A. E as desinências de número, em geral, nós temos o S, que é o indicativo de plural. Por exemplo, gato, gata, gatos. Então, lembrar, desinência nominal, gênero, certo? Aí também nós temos o número. Então, isso aqui é o que nós chamamos de desinências nominais, porque elas trabalham com as classes gramaticais em geral, certo? Aquelas que sofrem o quê? Flexão e aquelas que, no caso, nós vamos encontrar, certo? O que? A gênero e número, as desinências. E vamos acompanhando aqui. Olha aí, no caso. Veja, gato, radical. O O é uma desinência nominal de gênero. Quando a gente coloca gatos, aqui eu tenho o radical, que nele está crescido o sentido, mas a sua o quê? A desinência de gênero, quando a gente fala gênero masculino e feminino, e de número, singular ou plural, nesse caso é plural. E agora nós temos as desinências verbais. Quais são as desinências verbais? Indicam um modo, lembrar que na língua portuguesa nós temos o modo indicativo, o imperativo, o subjuntivo, de número, pessoa e tempo. Isso aí é o que faz quando nós falamos cantávamos. Cantávamos, eu tenho o radical cante, certo? O A, a vogal temática, e eu tenho a desinência de modo, cantava. Lembrar que é pretérito imperfeito. E o mós é a primeira pessoa do plural. Quando a gente fala em desinência verbal, olhando para mim, é justamente,
certo? Aquele elemento mórfico que está indicando para nós, estudantes, justamente se o verbo é indicativo, se ele está no passado, se ele está no presente. Então, as desinências são essas flexões de verbo, verbal e nominal. Gravem bem essas questões. Vamos caminhando. Os afixos, o que são afixos? Vamos conhecê-los? Na tela eu tenho. São elementos que se juntam aos radicais, lembrando sempre ao sentido básico, radical, para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser prefixo, que vem antes, olha aí, pré, e sufixo, que vem após. Olhem só esses dois exemplos embaixo. Nós temos inviável, o in, prefixo, pedrada, esse ada, sufixo, sufixo atrás, prefixo, que vem antes. Então, quando a gente fala de afixos, são esses elementos mórficos. E vamos caminhando. Nós temos aqui, olha aí, vogal e consoante de ligação. O que seria uma vogal de ligação? O que seria uma consoante de ligação? Vamos ver. São elementos que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos, em geral, por motivo de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Como, por exemplo, a palavra chaleira, serve de chá, e nós temos o sufixo eira, para não ficar chaeira, aquele L foi colocado justamente para de eufonia, chaleira. Então, o L é uma consoante de ligação, por uma questão de eufonia. Você sabe o que é eufonia? Eufonia é soar melhor aos nossos ouvidos. Por exemplo, na tela eu tenho a palavra paulada, eu tenho pau e ada. Para não ficar pauada, esse L foi colocado por uma questão de eufonia, soar melhor aos nossos ouvidos. Veja que nós temos aqui, certo, um elemento mórfico que vai estar preocupado, certo, justamente por essa questão da eufonia, fica eufônico. E aqui eu tenho a formação das palavras. As palavras são primitivas e as palavras derivadas. Quando falamos de primitivas, o próprio nome já diz, elas vão dar origem a outras e as derivadas vêm de outras. Por exemplo, vamos lá. Palavras primitivas são formadas a partir de outras. Aliás, não são formadas a partir de outras. Por exemplo, pedra, casa e paz. Elas se originaram por elas mesmas, certo? Quando nós temos as palavras derivadas, elas vieram de outras. Por exemplo, pedra é a primitiva, pedrada, certo? É a derivada. Casa é a primitiva, casebre vai ser a derivada. Então, primitivo e derivado são as suas formações. Eu tenho as palavras primitivas e derivadas. Gravem bem e vamos caminhando. Tem as palavras simples e compostas. Eu acho que o próprio nome simples já diz. Há apenas um radical. Composta, mais de um radical. Simples, cidade, casa. Composta, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Então, a relação de simples e composta dá-se justamente pela questão do radical, pela quantidade de radical que uma palavra tem. E aqui, lembrar, na tela, eu tenho a derivação prefixal e a sufixal. Quando a gente fala de prefixal, prefixo, feliz, infeliz. Quando a gente fala de sufixal, recebe o sufixo que vem após, certo? Então, quando a gente fala justamente de pedreiro, esse eiro é o sufixo. Gravem, prefixo e sufixo. Aqui eu tenho, olhem aí, dois exemplos de prefixal. Desfazer e inútil. Olha aí, des e o i e in. Esse des e esse in foram acrescidos à palavra, por isso chamamos de prefixal. Gravem bem. Sufixo, sufixal. Olha aí, falei o sufixo? Veja, pedreiro, livraria e civilizar. Este eiro, aria e isar são sufixos que eles foram acrescidos ao radical. Então, pré, antes, sufixo, após.
tenho a parassintética. Como assim parassintética? Veja só, é o processo de derivação pelo qual é acrescido prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Por exemplo, na tela podemos ver noite. Aí temos anoitecer. O A é prefixo, porque vem antes, e o EC é o sufixo. Anoitecer é formado por esse processo parassintético. Olhe outro, pernoitar. Pé e A são dois afixos, prefixo e sufixo. Quando eles são colocados simultaneamente, é o que nós chamamos de parassintética. Mas o que seria uma regressiva? Na tela, nós temos derivação regressiva. O processo de derivação regressiva, em que são formados os substantivos a partir de verbo. Vamos ver aqui? Ninguém justificou o atraso. Atraso veio do verbo atrasar. Então, o atraso regressiva veio de um verbo. O debate foi longo. Justamente aqui eu tenho um verbo debater. Debate aí é um substantivo. Outra questão que eu marcar bem, que ele é um substantivo, porque nós temos um artigo na frente dele. O atraso, o debate. Então é importante. Regressiva são palavras que vieram de verbos. Gravem. E aqui eu tenho imprópria. Mas o que seria uma derivação imprópria? Vamos ver. O processo de derivação imprópria consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que a sua forma se altere. Por exemplo, anterior, vimos aí atraso e debate. Houve uma mudança, atraso e debate, certo? Veja só, não é atrasar, não é debater, é atraso e debate. Nesse caso é uma regressão, é um substantivo que veio de um verbo. Mas agora nós veremos a imprópria. Quando chamamos de imprópria, é quando a palavra, seu mesmo formato, ela muda de classe gramatical. Vejamos aqui, o jantar estava ótimo. Veja, jantar, certo? Jantar, verbo, só que colocamos um artigo na frente. Nesse caso, o artigo, que é o artigo, ele tem o papel, um dos papéis dele é substantivar qualquer palavra. Qualquer palavra que nós coloquemos um artigo antes dela, ela se torna substantivo. Então, jantar passou a ser, nesse contexto, um substantivo. Não é jantar só, é o jantar. Pronto, chorar. Chorar é o verbo. Se nós colocarmos o artigo o chorar, chorar passa a ser substantivo. É por isso que chamamos de derivação imprópria. Nesse caso, há uma substantivação dos verbos jantar, certo? E chorar, por exemplo. E aqui nós temos a composição, que nós estudaremos logo após a de justa posição e aglutinação. Eu gostaria de salientar para vocês toda essa caminhada que nós vimos até agora. O que foi que nós vimos? Formação das palavras, vimos os elementos mórficos da palavra, nós vimos o radical. O radical destaca a questão do sentido. É importante lembrar que as palavras que possuem, certo, o mesmo sentido, certo, o mesmo radical, são palavras cognatas. Nós vimos os elementos mórficos, os afixos, a vogal e a consoante de ligação, as desinências a verbal e a nominal. Tudo isso faz parte da questão do rico léxico da língua portuguesa. E lembrar, quando nós falamos infelizmente, feliz, lá está o radical, o in, o prefixo, e o mente é o sufixo. Aí podem me perguntar, professor, o porquê de nós estudarmos este assunto? Justamente para conhecermos a questão da riqueza lexical da língua, da nossa língua portuguesa, e também, justamente, na questão do sentido, observar e entender. Quando nós colocamos um prefixo, colocamos um sufixo, quando nós reduzimos a palavra, certo? Quando nós a tornamos imprópria, a derivação imprópria, qual o sentido que ela está ocupando ali no texto?
qual seria, o que é que essa mudança ela propõe ao texto. Então, justamente é entender esse processo de formação. E, aliás, os processos de formações. Certo que nós temos, então, vários processos. Veremos a sigla. Então, é importante lembrar, ou aquilo que nós, pedra, pedreiro, pedrinha, vimos o radical que une todas essas palavras a um radical. Está centrado o sentido. E se a gente acresce ou retira um afixo, um prefixo ou sufixo, ele mudará de sentido. Então veja só, o que foi que nós vimos hoje? Conhecemos a palavra e seus elementos. É por isso, morfologia é o estudo da palavra. Elementos mórficos, radical, vogal temática, desinências, os afixos, as derivações, tudo isso é importante para conhecer a constituição desse rico léxico da palavra e lembrar, para finalizar aqui, que o ser humano é o único que é detentor da palavra. Agradeço aqui a professora Roberta. Professora, como é que seria assim? Tchau, até mais ver. Eu agradeço a Ronaldo aqui, do Educapé. Muito obrigado, Ronaldo, aqui, certo? E acompanhe conosco, fique conosco aqui, certo? Para a próxima aula que vamos dar continuação a este assunto. Um forte abraço.